Desejo cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25. E estaremos lendo a partir do verso 14. São Mateus, capítulo 25, e o versículo, a partir do versículo 14. Pois, será como um homem que ausentou-se do país, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. E a cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, olha aqui. E então, outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse-lhe: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro e que ceifa aonde não semeaste, e ajuntas aonde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: mau e negligente servo, saibas que ceifo onde não semeei, e ajunto aonde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe o talento e dar ao que tem 10. Pois qualquer que tiver será dado e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que lhe tem será tirado. Lançai para fora, servo inútil, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Podeis tomar o seu assento. O Senhor tem colocado esta palavra no dia de hoje no meu coração. E o tema dessa mensagem é o banqueiro de Deus. Olhe para quem está do seu lado e pergunta para ele assim: você é o banqueiro de Deus? Pergunte aí, minha irmã, você é a banqueira de Deus? Obreiros do Senhor, vocês são banqueiros de Deus? A parábola dos talentos, embora
Mateus a escrevera, Lucas também, no capítulo 19, dos versículos 11 ao 27, também escrevera. Ambas têm o mesmo significado, traz o mesmo sentido da palavra. Mas a verdade é que Deus aqui, Ele está querendo explicar aqui através dessa parábola, é que Deus nunca te dará uma missão que seja maior do que você. Então, se Deus te mandou fazer alguma coisa, se Deus te incumbiu de fazer alguma coisa, saiba que esta missão, ela nunca será maior do que a sua capacidade. Ela nunca estará acima dos seus limites. Você pode dar um glória a Deus? O que eu quero dizer com isso? Que aquilo que Deus entregou na tua mão, seja talento de 5, ou de 2, ou de apenas 1, porque não compete a nós, homens, escolher aquilo que Deus tem que nos entregar. Deus vai nos dar segundo a nossa capacidade. Ele olhou para um dos seus servos e falou, na sua parábola, ele tem capacidade para administrar 5 talentos. Olhou para um outro e falou, esse aqui tem capacidade de administrar 2 talentos. E para o terceiro ele falou, esse aqui vai administrar apenas 1 talento. É a capacidade que Deus dá a cada um dos homens para administrar os talentos que estão diante de nós, que Deus confia a cada um de nós. Agora, Deus, Ele é muito justo, e Deus, Ele é extremamente fiel. Quando Ele confiou 5 talentos a este homem, Ele sabia que este homem iria administrar esses talentos, iria fazer com que esses talentos se multiplicassem. Ou seja, ele era um administrador, um banqueiro de Deus naquele momento. Aquele segundo homem, da mesma forma, fizeram conforme a parábola. Porém, o terceiro, apesar do administrador, do dono, ter olhado e ter colocado o talento na mão dele, ele não foi capaz de administrar nem aquele único talento. Então o que ele fez? Ele enterrou o talento, esperando o momento para administrar, ou seja, entregar ao dono aquilo que ele entregou. E achou que isso aí era o suficiente. É como se Deus olhasse para cada um de nós e falasse, olha, eu vou dar a você, meu irmão, o dom de ministrar. Eu vou dar a você o dom de evangelizar. Eu vou dar a você o dom de curar. Eu vou dar a você o dom de maravilhas, o dom de profecias, o dom de discernimento de línguas, o dom de interpretação de línguas. Ou seja, a cada um, conforme o Espírito Santo administra na minha e na tua vida, Ele nos entrega talentos em nossas mãos. Nós devemos administrar aquilo que Deus colocou em nós e multiplicar, porque nós somos o banqueiro de Deus. Você não pode esconder aquilo que Deus te deu. Você não pode negligenciar aquilo que Deus te deu. Você não pode ocultar aquilo que Deus te deu. Nós não podemos enterrar os talentos que Deus nos deu, porque seremos mal e negligentes aos olhos de Deus. Seremos considerados como infiéis ao Deus, aquele que nos confiou os seus talentos. José do Egito. Observe que em Gênesis, no capítulo 47, este jovem, apesar de ser novo, apesar de ser um dos mais novos, porque abaixo dele tinha apenas Benjamim, mas Deus lhe confiou um talento especial. Deus deu a José um talento único e singular, que não dera aos seus irmãos. Os irmãos de José tinham um talento de administrar a casa de Jacó. Eles administravam o gado, eles administravam as ovelhas, eles administravam as cabras. Mas José, observe que você nunca vai ver aqui José administrando gado, administrando ovelha, não, José tinha um único talento e ele soube administrar o talento que Deus lhe dera. O talento da visão espiritual de Deus.
José, literalmente, aquilo que ele recebia de Deus através de sonhos, ele era fiel e trazia aos seus irmãos, ao seu pai, à sua mãe, a revelação na íntegra, conforme Deus assim lhe mostrara. Mas isso causou aos seus irmãos algo terrível chamado inveja. A inveja corrompera o coração dos irmãos de José. Contudo, José, ele foi fiel no pouco com Deus. Não importa, meu irmão, se alguém da casa olha para você com um olho diferente. Não importa se alguém olha para você com inveja, dizendo, por que ele tem 5 e eu tenho 2? Por que ele pode e eu não posso? Meu irmão, não compete a mim nem a você administrar, porque isso é de Deus. Somos apenas os administradores, banqueiros que Deus confiou aqui na terra para administrar os seus talentos. Não competia aos irmãos de José indagarem a José, questionarem a José, colocar em dúvida a visão de José, porque quem deu a José foi Deus. José teve não uma, mas 2 visões, e essas visões incomodaram os seus irmãos. Essas visões incomodaram de tal forma que eles quiseram acabar com a vida de José. E José, inocentemente, atendendo à determinação do seu pai Jacó, ele vai ao encontro dos seus irmãos, levando mantimento para os irmãos. E aí olham de lá e diz, aí vem o sonhador. Mas na visão espiritual, eu digo para vocês que eles disseram, aí vem o banqueiro de Deus. Ele acha que só o dele cresce, que só o dele prospera, que só o dele é bom. Mas não é isso, é porque Deus confiou a ele e ele fez multiplicar. Se você multiplicar o que Deus colocou na tua mão, Deus vai olhar para você com bons olhos. Deus também vai dizer, aí vem um sonhador, aí vem um banqueiro fiel, aquele que sabe administrar aquilo que eu coloco nas suas mãos. José estava inocente. José não sabia que os irmãos haviam arquitetado, haviam preparado um plano para acabar com a vida dele. Mas aquele que é banqueiro de Deus, ninguém toca nele. Aquele que é banqueiro de Deus, ninguém acaba com a vida dele. Olha, vamos destruir José, mas de que forma? Não vamos matar não. Vamos tirar essa túnica talar dele aí e vamos jogar ele aqui neste poço. Quem sabe amanhã a gente vê o que vai fazer. A noite às vezes é difícil e dura, tenebrosa para mim e para a tua vida, porque nós somos fiéis a Deus. Porque nós administramos com fidelidade aquilo que Deus nos dá. É muito mais fácil enterrar o talento, é muito mais difícil administrar, mas saiba de uma coisa, vale a pena administrar com fidelidade aquilo que Deus coloca na tua mão, porque jamais faltará para você o mantimento na tua casa, jamais faltará para você o pão de cada dia. Por isso que Davi disse, olha, eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência, porque tem que ser fiel diante de Deus. À noite, talvez para José, quem é que sabe o que passou na mente daquele homem? Uma noite inteira, despido, desnudo, dentro de um poço seco, na profundidade, na escuridão. Quem sabe ouvia o balbuciar dos irmãos, murmurando, questionando o que fazer com a vida dele. Vamos matar, não vamos matar? De que jeito vamos destruir? Quem sabe o que passava no coração daquele homem? Meu Deus, eu fui fiel a Deus, fui fiel ao meu pai, fui fiel aos meus irmãos. E por que fui jogado nesse poço seco? Não por inimigos, mas fui jogado pelos meus irmãos. Foi dentro da minha casa que veio a traição. Ei, meu irmão, às vezes isso acontece dentro de casa, é entre os irmãos. Mas seja fiel com Deus, seja fiel com Deus, administre aquilo que Deus te deu, porque Deus não deixará que você venha sucumbir num poço seco. Deus não deixará que você morra, mas você será fiel a Ele até a morte, e você vai alcançar a coroa da justiça. Banqueiro de Deus, quando tem promessa de Deus, não importa. Pega José, vamos vender aqui para os egípcios. Ele deixa que ele seja mandado aí para o Egito. 20 moedas venderam José, por 20 moedas.
Grave bem o que eu vou te dizer, meu irmão, porque no final da mensagem eu vou te lembrar novamente. José foi vendido por 20 moedas. José vai para o Egito, chega na casa de Potifar, banqueiro de Deus que sabe administrar, aonde ele chega, ele faz prosperar. Potifar começou a olhar para José e falou: esse moço tem algo diferente, esse moço tem algo especial, ele é diferente dos outros servos que eu tenho aqui. Eu tenho observado que eu coloquei ele diante de um talento e ele multiplicou 1 e fez virar 2. Eu coloco ele diante de 2, ele multiplica e faz virar 4. Eu coloco ele diante de 5, ele multiplica e faz virar 10. Ele vai ser daqui para frente o mordomo, o chefe da minha casa. E José passou a ser chefe na casa de Potifar, e diz a Bíblia que Potifar nunca teve uma riqueza tão grande enquanto José foi o administrador da sua casa. José foi chamado, meu irmão, para ser banqueiro de Deus, e você não é diferente. Deus te chamou para ser banqueiro na casa de Deus, para administrar aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Seja fiel, que vai crescer, que vai multiplicar. A dificuldade vem, mas Deus vai dar o mantimento, mas Deus vai dar o crescimento, e Deus vai fazer com que dê fruto aquilo que você administrou. José estava certinho, José estava fazendo conforme Potifar lhe ordenara. De repente, aquele homem certo, aquele homem correto, é caluniado, é injuriado e foi obrigado a ser lançado em uma prisão. E quando ele chega lá naquela prisão, foi preso injustamente. Mas quando aquele chefe do cárcere, ele olha para José e fala: isso aqui não é um preso comum, esse rapaz aqui não é um preso qualquer. Observe que a conduta dele é diferente, o posicionamento dele é diferente. Aonde ele chega, começa a dar certo, começa a multiplicar. Aonde tinha briga, onde tinha contenda na prisão, acabou a briga, acabou a rebelião, acabou a contenda, a paz entrou aqui. Olha como que esse povo está. Eu vou fazer diferente, José. A partir de agora, você vai ser o chefe dessa prisão. Olha, José, a chave da cadeia. Ei, meu irmão, entenda isso. A chave da cadeia vai ficar na tua mão, José. Se José quisesse, podia abrir e ir embora. Mas o banqueiro de Deus, mesmo estando na cadeia, ele não abre e não vai embora, porque ele só sai quando Deus o tirar de lá, para exaltar ele naquele lugar. Não adianta nada, mesmo que você tenha a chave e sair, porque você vai fugir, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, e Deus não vai poder exaltar na tua vida. Mas fique onde você está, fique na tua posição. Está difícil, mas continue, mesmo tendo a chave na mão. Não saia, não faça, apenas administre o que Deus tem colocado na tua mão. José podia ter saído, José podia ter ido embora, mas ele falou: eu não fui eu que entrei aqui, foi Deus que me colocou neste lugar, e Deus admitirá na hora certa deste lugar. Se vocês abrirem a palavra do Senhor no livro de Gênesis, vocês vão encontrar uma palavra muito bonita. Oh, aleluias. Capítulo 41 de Gênesis, versículo 14. Então Faraó mandou chamar a José e os fizeram sair apressadamente da masmorra. Quando Deus ele chama, você não sai andando, você não sai gatinhando, você sai apressadamente. Deus estava dizendo: José, chegou o momento final da tua tribulação, chegou o momento final da tua dificuldade, chegou o momento final da tua aprovação. Ei, saia da tua vida aí agora, saia deste lugar apressadamente. Eu quero profetizar na tua vida, meu irmão, minha irmã. Chegou o momento final da tua dificuldade, chegou o momento final da tua tribulação, chegou o momento final, e Deus está te chamando apressadamente
noite, levanta-te, saia e venha se encontrar com o Deus de Israel, porque Ele tem uma palavra para mudar a história da tua vida nesta noite. E disse Faraó a José: eu tive um sonho, e não há quem o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar o sonho, podes interpretá-lo. Irmãos, quando você é fiel no pouco, Deus te coloca um grau a mais. José foi fiel na interpretação que teve com os irmãos e os seus pais, mesmo passando toda a dificuldade que passou. Mas Deus falou: agora eu vou te honrar. Você vai interpretar não um sonho para os teus irmãos, não um sonho para os teus pais, porque interpretar um sonho de um irmão significa igualdade. Quando ele interpretou o sonho do pai, ele já estava num grau superior. Agora ele estava interpretando o sonho de Faraó, de um monarca, de um homem que estava acima de todas as famílias do Egito e de Canaã. Deus vai te exaltar. Aqueles que estão do teu lado verão que você é fiel no talento. Aquele que está um degrau acima e aquele que está degraus acima olharão para você e verá que és um homem de Deus. Versículo 16. E respondeu José a Faraó: isso não está em mim, mas o Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Responsabilidade e, acima de tudo, humildade. Sabia que tinha um dom, sabia que podia fazer, mas ele não deu um passo à frente. Ele disse: olha, isso aqui não vem de mim, isso não está em mim, mas está no Pai. Quer dizer, é Deus que vai responder através da minha instrumentalidade. Nós fazemos o que fazemos não é por mérito próprio, mas fazemos o que fazemos pela misericórdia de Deus, que é infinita em nossas vidas. Então disse Faraó a José: em meu sonho eu estava em pé à beira de um rio Nilo, e subiram do rio 7 vacas gordas, formosas à vista, e pastavam entre os juncos. Versículo 19: após elas subirem, outras 7 vacas fracas, magras, meio feias, à vistas, tão feias que nunca vi em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as primeiras 7 vacas gordas. Depois que terem consumido, não se podia reconhecer as que houvessem consumido. E a sua aparência era tão feia como no princípio. Então eu acordei. Depois vi em meu sonho, em que um pé subia 7 espigas cheias e boas. Após elas brotarem 7 espigas secas, miúdas, queimadas, veio o vento oriental, e as 7 espigas miúdas devoraram as espigas boas. Contei aos magos, mas não houve quem o interpretasse. Ei, este tipo de visão, de sonho, não adianta feiticeiro, não adianta mago, não adianta numerologista, não adianta a mãe Joana, nem o pé de pato, nem o pai preto, nem não sei quem. Só quem te dá a revelação é o homem de Deus, é o banqueiro de Deus, que tem da parte de Deus autoridade para interpretar visões, para mostrar o que é verdade, e assim se faz e acontece, porque homem de Deus tem autoridade para falar a palavra verdade. É a verdade na sua boca. Versículo 25: então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. Ele já matou os 2 sonhos em um. Não perdeu tempo nem aqui nem lá. Já falou, os 2 sonhos têm o mesmo significado. O que Deus nos ensina aqui, quando Deus ele quer falar com o povo,
Ele não fala uma, mas ele fala duas vezes, para que haja confirmação da palavra dele na minha e na tua vida. Ou seja, não fique acreditando em profecia de ponta de esquina, mas acredite naquilo que Deus fala que é verdade, porque quando ele fala, ele repete a mesma palavra, ele repete na essência, e ele usa pessoa diferente, em lugar diferente, para confirmar que é Deus que fala com você. O que Deus há de fazer? Notificou a Faraó: as 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Em um sonho só, as 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras são 7 anos, com que as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. E esta é a palavra que eu disse a Faraó, que Deus há de fazer. Mostrou a Faraó: vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que se seguirá, porque será gravíssima. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Deus, e ele se apressa em fazê-la. Portanto, procure Faraó agora um homem entendido, sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó: nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm, e amontoem trigos debaixo da autoridade de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Este plano foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. E perguntou Faraó para os seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Olha, que palavra bonita. Faraó aqui, quando recebe aquela mensagem revelada de Deus por José, ele olha para as autoridades no Egito. Parece que eu vejo ali príncipes, governadores, eu vejo todas as autoridades e falo: porventura existe alguém aqui como esse homem? Porventura existe alguém aqui que tem o Espírito de Deus, que tem esse homem? Faraó estava dizendo: porque se tem, levanta aí. Mas não tinha, porque não se levantaram. E os que levantaram foi falso, foi mentiroso, não trouxe a palavra real. Meu irmão, se você for um banqueiro de Deus nessa noite, se você aprender a ser banqueiro de Deus nessa noite, não importa o grau da dificuldade que você esteja, você pode até ir entretar a casa dos seus irmãos, você pode até ter ido para o poço, você até pode ter ido para a prisão, mas Deus, na hora certa, o justo Deus, vai honrar você, porque você foi fiel no pouco e no muito Ele vai te colocar. Tarabarabashuri, kandarabashai. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te colocarei um posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó um anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e o colocou um colar de ouro em seu pescoço, e fê-los subir no segundo carro que tinha, e chamaram diante dele: ajoelhai-vos. Assim pôs sobre toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Chamou o Faraó a José de Zarefate Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On.
e saiu José por toda a terra do Egito. Ou seja, José estava acabado, José estava arrebentado, José foi humilhado, José foi expulso da sua casa, José foi enganado pelos irmãos, chega na casa de Faraó como de Potifar, como um administrador, um escravo qualquer, e dali ainda vai para a prisão, mas no momento certo Deus o chama, no momento certo Deus o honra, no momento certo Deus olha para José e fala: José, chegou o momento da tua bênção, José, chegou o momento de você desfrutar da tua fidelidade agora, tu foste fiel, José, lá no pouco, e agora no muito eu vou te colocar. É a parábola dos talentos. O primeiro homem tinha 5 talentos na mão, ele foi um banqueiro, ele administrou, e quando o patrão chegou e pediu conta, está aqui os 5 e mais 5 que eu consegui. Se ele conseguisse apenas 1, ele conseguiu administrar, de 5 ele trouxe 1, fica 6, mas ele foi um bom administrador e dobrou aquilo que o seu Senhor lhe deu. Para que você entenda nessa noite, seja um bom administrador naquilo que Deus tem te dado, seja um bom administrador naquilo que Deus tem te colocado. Mas pastor, eu quero ter isso, quero ter uma casa, quero ter um carro, eu quero ter uma conta bancária boa. Se você quiser ter 100 vezes mais aqui na terra, seja fiel naquilo que Deus tem te colocado. Mas o que falta hoje é fidelidade. Os crentes hoje não sabem mais o que é ser fiel a Deus no dízimo, não sabem o que é ser fiel a Deus nas suas ofertas. Eu não vou dar porque eu não consigo, eu não vou dar porque não sobra, porque aí você está fazendo como servo infiel, você está cavando um buraco e enterrando aquilo que Deus te deu. Nunca vai ter, nunca vai sobrar, e vai chegar um dia que Deus ainda vai cobrar de você, e aquilo que você tem vai perder. Tem crente perdendo coisa e não sabe por quê. É Deus falando: seja fiel, seja fiel, seja fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Aprenda com fidelidade. Aqui nós aprendemos uma lição de José, capítulo 47, a partir do verso 14. José começa a administrar, José começa a trabalhar com aquilo que Deus colocara na sua mão. Ele foi fiel na inveja entre os irmãos, foi fiel mesmo sendo escravo, foi fiel na prisão, mesmo estando lá na prisão, tinha chave, mas não foi embora, foi esperar o momento de Deus, para que Deus me exalte neste lugar. Foi fiel, versículo 47, você vai encontrar José aqui como o banqueiro que recebia o dinheiro de toda a terra do Egito. Olha só, capítulo 47 do versículo 14 de Gênesis. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito. Quem é que recolhe dinheiro, meu irmão? É o banqueiro. É banqueiro que recolhe dinheiro. Nós trabalhamos, mas cada um de nós aqui vai lá e põe dinheiro na conta. Quem recolhe o teu dinheiro, o meu dinheiro, é o banqueiro. E com o meu dinheiro, com o teu dinheiro, com o nosso dinheiro, ele faz mais dinheiro. E quando o banqueiro não é bom, o banco quebra, fecha, fale. É assim que é. Se faliu, então. Foi infiel. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito. E na terra da onde? De Canaã. Repita comigo, terra de Canaã. Você sabe onde é que é a terra de Canaã, meu irmão? É da onde José veio. Pergunta agora para o teu irmão, lembra das 20 moedas de prata? Pergunta para ele, lembra das 20 moedas, lembra? Dinheiro quando é amaldiçoado, não rende, não sobra, acaba. José foi vendido por 20, mas ele administrou e arrecadou todo o dinheiro que tinha na terra do Egito e na terra de Canaã, tudo. Veio tudo para a mão de José, com juros e correção. Acabando-se o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José dizendo: dai-nos pão, porque morreremos na tua presença, pois não há mais dinheiro. Ou seja, o administrador, o banqueiro de Deus, ele arrecada tudo que tem. Tudo que tem ele arrecada. E a Bíblia diz que o ímpio ajunta para dar para quem?
para o justo. Você quer ter na tua vida? Seja fiel, porque até o ímpio vai juntar para entregar para você. O ímpio vai juntar para entregar para você. Aqui está aqui, ó. O Egito era ímpio. O egípcio não conhecia, mas ele ajuntou todo o dinheiro da terra do Egito e entregou na mão de José. O banqueiro de Deus aqui era fiel. No pouco e no muito ele estava sendo fiel também. Versículo 16, respondeu José: trazei o vosso gado, e vou-lo darei o vosso gado, se falta o dinheiro. José estava dizendo: acabou o dinheiro? Você tem gado? Então ceder seu gado. Aqui Deus está dizendo, profeticamente, na parábola dos talentos, mas Deus, eu não tenho para dar, eu não tenho mais dinheiro, mas você tem gado, mas você tem ovelha, mas você tem pombo. Mas o que é isso aqui espiritualmente? Eu não tenho em espécie dinheiro, mas eu tenho voluntariedade. Eu não posso dar aqui em dinheiro, mas eu posso dar o meu dia de serviço. Eu não posso pagar para ninguém fazer, mas eu posso fazer. É o espírito de voluntariedade. Ninguém vai, eu faço. Não tem ninguém para varrer, eu varro. Não tem ninguém para lavar, eu lavo. Não tem ninguém para carregar, eu carrego. É o espírito de voluntariedade. É a área da ciência social. Tem que se fazer. Aí José pede: eu quero gado, se falta dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José. E eles lhe deu pão em troca de cavalo, de ovelha, de boi, de jumento, e o sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. Findo aquele ano, vieram ele no segundo ano, e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro já é acabado. O meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos resta diante do Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Os egípcios disseram: José, o dinheiro no primeiro ano não deu nem para começar, acabou. A fome, são 7 anos, meu irmão. Passou o primeiro ano e já não tinha mais nem dinheiro. No meio do primeiro ano para o segundo ano já tiveram que dar o cavalo, o boi, a vaca, o jumento, a ovelha. No segundo ano já falaram: olha, nós não temos mais dinheiro, nós não temos mais o boi, não temos mais a vaca, não temos o cavalo, não temos o jumento, nós não temos mais nada senão o nosso corpo e a terra que nos resta. Mas banqueiro é banqueiro. O banqueiro, ele sabe administrar aquilo que está sobre a sua responsabilidade. Então agora vocês vão me dar a terra. Versículo 18. Então aquele ano vieram, e ele no segundo ano disseram: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro já é acabado, e o senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos seus olhos, tanto nós e a nossa terra. Compra-nos. Olha só que José não foi pedir: por favor, José, compre a nossa terra. Sabe o que eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã? Aquele que te oprimiu, aquele que te caluniou, aquele que judiou de você, aquele que te expulsou, aquele que te jogou no poço, aquele que te jogou na prisão, agora está olhando para você dizendo: olha, eu preciso do pão que você tem. Só você tem pão, só você tem pão em Canaã, só você tem pão na terra do Egito, não tem aonde encontrar pão. Eu quero pão para não morrer. Deus vai te dar pão para você, para a sua casa, e você vai sustentar a terra do Egito e a terra de Canaã. Quem é fiel, Deus honra. Quem é fiel, Deus ajuda. Quem é fiel, Deus sustenta. Por favor, compre a nossa terra. Nós queremos pão. Depois da terra vem a nós, ou seja, vamos ser escravo de Faraó. Compre as nossas vidas em troco de pão. Aí Deus fala assim: nem só de pão viverá o homem. O mundo está querendo fazer barganha, mas nós aqui estamos debaixo da bênção. Nós recebemos de Deus e não do mundo. Nós recebemos da parte do Pai. O maná cai quentinho dos céus para abençoar a minha vida, a tua vida, a nossa vida. Não precisamos barganhar. É o mundo que vai vir diante de nós. Os inimigos que virão diante de nós, oferecendo o dinheiro, oferecendo o gado, oferecendo
bens, oferecendo a propriedade e por último a sua própria vida. Versículo 19. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto a nós como a nossa terra, compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, é a terra não fique deserta. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome lhe era grave em extremo, e a terra passou a ser de Faraó. José escravizou o povo de uma outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porque eles tinham porção de Faraó e comiam a sua porção que Faraó lhe tinha dado. Por isso não venderam as suas terras. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vossa terra para Faraó. Aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, das colheitas darei 1/5 a Faraó, e 1/4 da parte serão vossa, para a semente do campo, para o vosso mantimento, e dos que estão à vossa casa, e o mantimento dos vossos filhinhos. Ou seja, José não foi injusto, José não foi ingrato, tinha tudo na mão para espremer o que queria, mas ele falou: neste primeiro momento vocês me dão, porque vocês não souberam administrar, porque vocês não souberam cuidar. Deus age dessa maneira, Ele dá um talento para um, administre, dá um talento para outro, administre, dá um talento para um, administre, um administra e multiplica, um administra e multiplica e um enterra. Chega o momento que Deus fala: você não soube administrar o que eu te dei, me dê agora aquilo que eu te dei, eu vou te tirar, você vai passar por dificuldade. Mas Deus não é injusto, Deus não é carrasco. Observe que aqui José, ele falou: olha, eu não vou te dar mais terra, mas você vai te dar ter semente, e você vai ter parte da semente. 1/5 você devolve, quatro partes delas ficam com você, porque você vai plantar, para ter, para você sobreviver, a sua casa sobreviver, e os seus filhos não morrerem de fome. Mas observe que eles não tiveram mais terra. Tem gente que foi chamado, meu irmão, para ter terra. Tem gente que foi chamado para ser abençoado, mas tem gente que foi chamado para viver debaixo da bênção de outras pessoas. Isso não vai mudar nunca, porque não sabe administrar aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Então, se hoje você tem alguma coisa que Deus colocou, para que você não perca amanhã, administre com fidelidade o que está na sua mão. Administre com hombridade aquilo que está na sua mão, porque hoje você tem, amanhã você pode perder. Hoje você pode até ser o pastor, pode até ser o presidente, mas amanhã você pode ser destituído, não ter aonde ficar e depender daquele que te dê o pão de cada dia. Isso acontece porque não sabe administrar aquilo que Deus tem colocado na minha e na tua, na nossa mão. E aqui José, ele olhou para o povo e disse isso e cumpriu conforme a palavra dele. Mas observe uma coisa: ele é um homem que não guarda mágoa. Vem aí os seus irmãos, olha, na terra de Canaã, olha, faltou, acabou, não tem importância, que não tem. Você vai trocar por dinheiro e eu vou te dar semente. Tem gente que quer dinheiro, dinheiro não serve para nada. Dinheiro só serve para o banqueiro administrar, mas o que vale mesmo é a semente. Ninguém come dinheiro, a gente come semente. Quem administra é o banqueiro, mas se você for fiel, mesmo não tendo dinheiro, a semente nunca vai faltar no seu alforje. Mesmo não tendo dinheiro, a semente sempre vai estar aí diante de você. Ou seja, não tenho dinheiro hoje, mas eu tenho um pouco de semente aqui. 1/4 daquilo que ele me deu está aqui. Eu vou plantar e ele vou colher. Eu vou plantar e vou colher. A semente que Deus dá, se você for fiel, ela nunca faltará na tua vida. Até que Deus não veja o nosso tudo, Ele não mostra também o tudo que Ele tem para dar para você. Sabe o que Deus quer de mim, de você, meu irmão, minha irmã? O tudo que você tem. O que é que você tem hoje para dar para Deus? Se você tem o dinheiro, troca o dinheiro por semente. Mas o dinheiro acabou. Então você vai trocar os animais
troque aí os animais. Eu estou falando espiritualmente falando, você vai trocar os animais aí para a semente de Deus. Mas acabou também os animais, então você vai trocar agora a sua terra. Mas acabou a terra também, então agora você vai dar a sua vida. Nós já demos a nossa vida, nós somos servos. Aqui, os egípcios eram servos escravos de Faraó. Quando nós levantamos a mão dizendo, Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador, passamos a ser servo do Senhor Jesus. Ou seja, o dinheiro não nos pertence, a fazenda não nos pertence, o gado não nos pertence. O que é que nos pertence? A quarta parte que Deus dá a cada um de nós. A terra é de Deus, o bem é de Deus, tudo é de Deus. Faraó aqui é tipo Deus, José, tipo de Cristo. Mas ele é José fiel, Cristo é fiel. Cristo olha assim, pai, ajuda, abençoa, abre a porta, multiplica, abençoa, multiplica, abençoa, cura, restaura, levanta. Isso aqui é o Jesus Cristo que nós servimos e adoramos, diante do Pai, intercedendo pela minha necessidade, intercedendo pela tua fidelidade e pela tua necessidade nessa noite. Mas oxalá que o Senhor, o nosso Deus, oxalá que o Senhor nosso Deus possa enxergar na minha vida, possa enxergar na tua vida, meu irmão, minha irmã, o tudo que você tem para dar para Ele nesta noite. Oxalá que Ele possa olhar, porque Ele sabe verdadeiramente, mas que Ele possa olhar no interior, no íntimo, no mais profundo dos nossos sentimentos, e enxergar que nós somos e temos dado tudo que nós temos. E você pode ter certeza que hoje Ele se levanta do seu trono. Profeticamente eu vejo isso e quero ministrar para a tua vida. Deus se levanta hoje do trono para mostrar tudo que Ele tem para você nesta noite. E não somente mostrar, mas entregar a você, como a palavra diz os talentos, servo fiel e bom, vou te entregar, vou te abençoar, vou entregar a você a bênção recalcada, sacudida e transbordante. Que o Senhor nessa noite possa abençoá-los, que o Senhor nessa noite possa multiplicar a sua graça e a sua misericórdia na tua vida, e que você saia daqui nessa noite como um banqueiro de Deus, aquele que sabe administrar aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, seja hoje um banqueiro de Deus. No primeiro momento você perguntou, mas hoje você afirma, diga assim, seja hoje um banqueiro de Deus. Eu quero te convidar, por gentileza, em nome de Jesus, para que você coloque-se de pé neste momento. E eu quero fazer uma oração especial. E se você se enquadra nessa maneira, se você quer ver o milagre acontecer na tua vida, se você verdadeiramente quer que prospere aquilo que Deus já tem colocado na sua mão, se você não quer enterrar aquilo que Deus colocou, mas aquilo que se Deus te deu 2, faça virar 4. Mas se Deus agraciou você e te deu 5, faça virar 10. Mas se Deus te deu 1, não enterra, faça virar 2. Se você precisa de um milagre na sua vida, saia do seu lugar. Eu quero ministrar a bênção espiritual na tua vida. Deus, tu tem agido de uma forma tremenda. Tu tem agido, Senhor, de uma forma poderosa na ministração, Senhor, da tua palavra. Grande é a nossa responsabilidade diante, Senhor, dos talentos que tu tem colocado em nossas mãos. Involuntariamente, muitas vezes negligenciamos, mas nesta noite, Senhor, a tua palavra, ela foi esclarecida e vivificada, Senhor, em cada um de nós. Pela ministração, Senhor, do teu Espírito Santo, aquele que habita, aquele que mora e conhece os nossos corações nessa noite. Senhor, que tu possa nesta palavra de autoridade que é emanada de cima para baixo,
que é emanada do trono, Senhor celestial, para as nossas vidas nesta noite. Pai, como ministro da Tua palavra, Senhor, eu quero ministrar sobre a vida da Tua igreja nesta noite. Eu quero ministrar, Senhor, a bênção, Senhor, sobre os Teus filhos. Que sejam nessa noite para Babachuri, Balabarraba, Shurican, Darabarraba, Shurican, Darabachai. Que sejam nesta noite, meu Deus, oh, para Barraba, Shirian, Daraba, Turiba, Shuriandai. Que sejam nesta noite, Senhor, administradores fiéis, que sejam banqueiros de Deus na Tua casa, Senhor, que administrem com sinceridade, que administrem com responsabilidade, que administrem, Senhor, oh meu Deus, os talentos, e que multipliquem, Senhor, segundo a graça e o conhecimento que foi dado a cada um de nós. Oh meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que a semente possa cair nessa noite dos céus, que a semente possa cair para alimentar as nossas vidas, que a semente possa cair para alimentar a nossa alma, que a semente venha cair para alimentar a nossa família, alimentar aqueles que estiverem ao nosso lado, alimentar, Senhor, os que estiverem à nossa volta. Que a Tua bênção, Senhor, seja uma bênção recalcada, que seja uma bênção sacudida, que seja uma bênção transbordante, ó Pai. É no nome de Jesus que eu declaro, Senhor, a bênção, que eu declaro, Senhor, a bênção, que eu declaro nesta noite, Senhor, os banqueiros de Deus que se levantaram nesta cidade com autoridade nos céus, com autoridade na terra, para administrar a Tua casa, a Tua seara, a Tua obra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, receba autoridade. Receba autoridade. Padabalabashuri balabaha. Xeribalabahaba candarabashai. Embadaraba turibashai. Oh, ribasheri andarabahaba shuri andarabashai. Oh, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Tarabaha. Teribalabahaba shurikandarabashai. Balabahaba shuriandai. Teribalabahaba shuriandarabashai. Tandarabahaba dalabahaba shuriandarabahama la shuriandarabashai. Orindarabahaba shuriandarabahama shuriandarabashai. Deus está nesta noite, irmãos. Deus está dando autoridade espiritual. Deus está dando nessa noite autoridade espiritual na tua vida. Deus nessa noite está entregando a você autoridade para administrar. Deus está dando a você nessa noite autoridade para administrar a tua vida financeira. Deus está te dando autoridade nessa noite para administrar a tua família. Deus está te dando autoridade nessa noite para administrar a tua igreja. Se você tem 10, vai virar 20. Se você tem 1, vai virar 2. Se a tua igreja tem 20, vai ter 40. Deus nessa noite levantou homens e mulheres aqui, pela autoridade do Espírito de Deus, para serem banqueiros de Deus nesta cidade, nesta igreja e neste ministério. Receba a palavra da parte de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluias. Oh, aleluias.
Volte para o teu lugar com autoridade. Volte para o teu lugar. Abençoe. Abençoe quem está do seu lado. Abençoe quem está à sua esquerda. Quem está à sua direita. Quem está na sua frente. Quem está atrás de você. Saia do teu lugar e abençoe alguém. Diga para ele, diga para ela que ele hoje é, que ela hoje é um homem, uma mulher com autoridade para administrar. Porque Deus levantou banqueiros. Porque Deus levantou banqueiras nessa noite para administrar a casa do Pai. Aleluias. Mas esse mesmo Deus que tem autoridade e passou essa autoridade a Jesus, e ele disse: eu tenho autoridade agora e poder nos céus e na terra. E Jesus nos deu essa autoridade porque nós somos os administradores daquilo que ele tem deixado para nós. Então, pela autoridade que é a nós confiada, vamos levantar um clamor aqui pela vida do nosso irmão Rubens e em seguida ministrar a bênção apostólica. E se não for difícil e pesado aos irmãos, eu quero convidá-los para mais uma vez, em reverência ao Senhor, nos coloquemos de pé. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite. Te agradecemos, ó Pai, através dos louvores, te rendemos graças, Senhor. Recebemos de ti, Senhor, uma palavra ministrada, Senhor, dos céus para as nossas vidas. Oh, meu Deus, te pedimos agora, nos leva em paz para os nossos lares. Permita, Senhor, que tenhamos uma semana abençoada. Que esta semana seja uma semana diferente. Que seja uma semana diferente de todas as outras. Que seja um mês diferente de todos os outros. Que seja um ano diferente de todos os outros. Que seja uma década diferente de todas as outras. Porque aprendemos nessa noite a administrar com fidelidade. E Deus tem nos levantado, ó Pai, em nome de Jesus, como banqueiros dele. Como banqueiros do Pai, para administrar. Senhor, que a bênção esteja sobre as nossas vidas. Te pedimos também pela vida do nosso irmão Rubens, que o espírito de enfermidade saia agora, saia daquele corpo agora em nome de Jesus, e que o espírito de paz, de alegria, saúde possa entrar na sua vida, que ele possa se levantar, oh meu Deus, com autoridade, curado e restabelecido em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a doce e perene comunhão do Espírito Santo de Deus esteja em nossas vidas, desde agora e para todos sempre. E somente os banqueiros de Deus aqui, homens e mulheres que Deus levantou nessa noite. Se você não for um banqueiro, se você não for uma banqueira, você nem precisa falar nada, porque o amém significa assim seja. Mas se você for um banqueiro de Deus nessa noite, enche o teu pulmão aí agora de ar e diga comigo: amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.